As memórias apodrecem? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, né, cara? Imagina só, você vive um monte de coisa bonita. Você tem um monte de experiência massa. Aí de repente tudo muda. De uma forma completamente inconsistente, de uma forma que você não compreende. Tudo muda e se transforma em outra coisa que não tinha nada a ver. E aí, como é que fica aquela memória? Porque tudo, quase tudo na vida, na verdade, né, tem um princípio, um meio e um final. Nessa nossa vida linear, nessa nossa vida supostamente quadridimensional, onde o tempo, sendo supostamente uma quarta dimensão, corre unidirecionalmente, né, do nascimento para a morte. Então, pode ser que as memórias apodreçam, né, cara? Elas têm data de validade? Não sei. Isso é muito complicado porque se a gente é parcialmente feito de memória e elas apodrecem dentro da gente, o que acontece? Como é que a gente faz com essa podridão que está dentro da gente? A gente tem que dar um jeito de defecar esse negócio, na verdade. Às vezes o cérebro da gente protege a gente, né? Tenta fazer a gente esquecer coisas traumáticas ou bloquear, porque senão essa podridão apodrece todo o resto. Apodrece tudo, os hormônios vão se transformando e você fica doente, não é mesmo? Enquanto tem gente que consegue dar gargalhada de algum trauma, ou simplesmente não liga, tem muita gente que sucumbe, tem gente que não consegue lidar. Eu não sou psicólogo, nem estou tentando fazer de nenhum grande estudioso de psicologia, nem de um grande questionador aqui, como se eu fosse um Sócrates do WhatsApp. Mas eu sinto de trazer algumas reflexões aqui, eu acho que é muito importante, sabe? É só um segundo, deixa eu dar uma olhada se tá gravando esse negócio. Nem sei se tá gravando. Tá gravando. Ainda bem, eu ia ficar triste se não tivesse. E tristeza é um sentimento que tem passado muito na minha vida, sabe? É... Convívio. Convívio, né? Eu acho que a saúde do nosso convívio, ela tá adoecida, cara. Entendeu? Ela tá muito adoecida, infelizmente ela tá muito adoecida. Porque a gente esquece que existem milhões de narrativas conflitantes e muitas pessoas escolhem uma narrativa e se apaixonam por ela porque aquilo faz sentido para ela por algum motivo ou por alguma pessoa que ela admira, sem muitas vezes saber que a pessoa que ela admira talvez seja bem incoerente, bem inconsistente, como qualquer outro ser humano nesse planeta. Mas esses conflitos de narrativas muitas vezes fazem com que a gente se machuque entre a gente, porque você dá mais valor a uma narrativa, a uma história, a uma ideia, a um discurso do que um ser humano real, uma pessoa ou um ser animado que vive de verdade, enquanto as narrativas são coisas da sua cabeça, são completamente imaginadas. Não existe nenhuma narrativa no mundo real. Nenhuma! Todos os discursos são deletérios. São coisas completamente superficiais e fajutas. Nós somos reais. A verdadeira vida, a verdadeira paixão deveria ser entre a gente, não entre você e uma narrativa que você ama. E isso é um pouco complicado para muitas pessoas hoje em dia, porque muitas pessoas têm muitas paixões narrativas para ideologias que descartam o indivíduo, tentam anular completamente o indivíduo. Isso é horrível. No medo, talvez, possesso de que o indivíduo possa fazer alguma grande coisa contra a sociedade ou contra as pessoas. Claro, se esse indivíduo tem acesso a grandes quantidades de poder e dinheiro, sim, mas a grande maioria de nós não. E a anulação completa do indivíduo, cara, ela é muito opressiva. É uma opressão forte, incrível. Imagina só, você existe, você tem suas memórias, você tem seus pensamentos, você gostaria de ser plastificado em prol de um coletivo supostamente perfeito, mas que não considera nenhuma necessidade individual, mesmo sabendo que você existe, não deixaria de existir só por causa disso. E mesmo que você tenha os seus filhos nessa sociedade maluca, onde o indivíduo é completamente anulado em prol de uma suposta coletividade magnífica, ainda assim o indivíduo existiria. Aqui eu não estou querendo criticar o comunismo.
tá? Não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou aqui para criticar o comunismo nem o capitalismo. Até porque ambos querem dominar tudo, né? Em tese, né? Em tese, ambos querem dominar tudo. Não dão espaço para outras possibilidades. Querem a destruição completa do outro. Eu não quero destruir nenhuma ideia. Ideias são apenas ideias. Não deveriam destruir a gente também, usando ideias. Você não deve usar ideias para destruir outras pessoas, cara. Entendeu? Isso é estranho e triste e nojento e machuca. Tô sendo repetitivo, né? Pois é, mas olha só, pensa só nisso, cara. Isso não tem roteiro, mas veja só. Opressão, conflito. As pessoas que anulam completamente o indivíduo, elas não acreditam que possa haver opressão entre indivíduos. Porque o conflito, ele existe. O conflito na sociedade, o conflito entre pessoas, isso é muito óbvio. Mas e a opressão? Será que não existe opressão individual? Será que não existe uma... Isso é polêmico, né? Uma opressão reversa? Claro que não existe uma opressão reversa no sentido estrutural, muitas vezes, mas individualmente, cara, não importa a sua cor, não importa o seu gênero, não importa o seu sexo, não importa nada disso, nenhuma suposta categoria a qual você pertença, nenhum recorte, você pode oprimir qualquer outra pessoa de qualquer outra categoria. Basta escolher ser sacana, basta escolher ser cruel, basta escolher ser safado. É simples. Muitas pessoas não querem pensar sobre isso. Não querem assumir responsabilidades. E preferem utilizar essas narrativas generalistas para poder justificar suas próprias maldades. Não é verdade? Não é verdade? Assim você se revoga o direito, talvez o dever de pensar sobre seus atos, de pensar sobre seus posicionamentos, pensar sobre suas atitudes. Né? Não é verdade? Tô te incomodando? Desculpa. Só tô questionando. Isso me faz pensar um pouco que muitas pessoas que tendem a essa mecânica de anulação do indivíduo têm muita dificuldade, por exemplo, com o veganismo. É só um exemplo aqui, isso não é nenhum proselitismo vegano. Mas se você parar para pensar, o antiespecismo e, consequentemente, o veganismo, eles precisam do indivíduo. Eles precisam pensar o indivíduo. E eu não estou falando aqui do indivíduo, você, ser humano. Deixa de ser antropocêntrico, por favor. Estou falando do outro indivíduo, o indivíduo animal. Existe individualidade neles, sabia disso? Eles têm consciência, eles têm vida individual. E você precisa entender, compreender, racionalizar e criar uma certa empatia por eles, nesse sentido, para você trazer a vida e a estrutura, o veganismo, o antiespecismo. Só que isso põe em xeque muitas questões. Porque se você quer divulgar uma narrativa onde o indivíduo não existe, onde não há possibilidade nenhuma do indivíduo, onde o indivíduo deve ser anulado, supostamente um ego a ser destruído, então o veganismo não faz sentido, ele deve ser destruído também, não deve prosperar, o veganismo não deve ser. Bom, isso não é um proselitismo vegano, na verdade é só uma reflexão em relação a essa questão. Porque é isso, muitas vezes é bem mais fácil simplesmente você abraçar uma ideia, uma narrativa e usar aquilo dali pra fazer o que você quiser e tocar o foda-se, tocar o dane-se. Eu não quero mais saber, meu irmão. Isso aqui é a minha ideia, eu acho que eu tô certo e foda-se todo mundo. Entendeu? Mas, cara, você esquece que o mais importante somos nós. Nós, seres vivos que aqui estamos. Eu, você. As ideias são como, não sei, memes que passam pela cabeça da gente. A gente não deve dar tanto valor nisso, cara. Claro, é importante questionar, é importante desenvolver essas tecnologias sociais, essas tecnologias humanas, essas tecnologias psicológicas. Mas não faz sentido, cara. Não faz sentido você ter um discurso lindo, maravilhoso, muito odierno, muito do momento, que faz sentido com todo mundo, entendeu? Revolucionário, lindo, anti-opressão e tal. Você tem uma narrativa linda e maravilhosa que quando você escreve as pessoas... Porra, elas gostam de você, cara. Elas gostam de ouvir você falando. Nossa, como você fala bem, você é inteligente. Né? Você tem um discurso maravilhoso e isso bate muito comigo e faz muito sentido pra mim. Quando na prática... Quando na prática você cospe na cara das pessoas e dá gargalhada. Porque é isso. Você gosta de machucar as outras pessoas. Principalmente quando você crê que você foi machucado.
você crê. Não necessariamente você foi, pelo menos por outra parte. Você muitas vezes pode se machucar. E aí você quer culpabilizar o mundo, você quer culpabilizar alguém, você quer encontrar algum responsável pelo seu incômodo. E é isso. Ah, você oprime. Você oprime porque você, sendo uma pessoa oprimida estruturalmente ou individualmente por outras pessoas, você sente que só há uma solução na prática, que é oprimir. E você acaba machucando e ofendendo outras pessoas, outros seres, outras entidades. Então é isso. Eu gostaria de deixar aqui essa reflexão. Né? Eu acho que é muito importante trazer reflexões, sentimentos, pensamentos e questões um pouco talvez mais sérias. Eu não sei se faz sentido para você isso aqui. Eu espero que em alguma coisa tenha feito sentido. Se achar que não, bom, é isso. Eu não vou conseguir elocubrar de uma maneira muito profunda as coisas que eu estou falando aqui nesse momento agora. Até porque eu não sou nenhum cientista, filósofo ou psicólogo. Mas é isso que eu queria trazer, tá? Tenhamos paz, né? Valeu.